Opa, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, então hoje, né, a gente dá sequência ao nosso estudo das derivadas, né? A gente vai falar então sobre aplicações da derivada. Então na aula passada, né, retomando um pouco aqui, né, a gente fez uma primeira aula, uma revisão lá de funções, lá atrás, né? Aí na aula passada a gente falou sobre derivadas, né, todos os tipos lá de todas aquelas formulazinhas lá, né? Derivada do produto, derivada do quociente, enfim, tá cheio de coisas lá para vocês irem brincando, né? Então, na aula de hoje, a gente vai dar um passinho a mais, que é justamente tentar entender, né, o que a derivada, né, ela pode nos transmitir, né? Ou seja, como vocês já viram, né, muitos de vocês falaram, né, como é que a gente identifica os pontos críticos de uma função, né, o ponto de máximo, o ponto de mínimo, né? Então a gente vai estar utilizando a derivada justamente para fazer, esboçar gráficos, né, ou em outras palavras, que é meio que o objetivo da aula de hoje, é para fazer um estudo completo das funções, né? Então onde é que está crescendo, onde é que está decrescendo, ponto de inflexão, né? A gente vai utilizar aí as derivadas, né, primeira e segunda, para justamente fazer um estudo completo da função, tá bem? E aí, pessoal, a gente vai ficar claro, eu acho que mais para o final da aula aqui, que o que a gente está começando a querer estudar é o tema lá do nosso segundo bimestre, que é a otimização. Tá bem? É isso que é o nosso objetivo final lá adiante. Tá bem? Mas por enquanto a gente vai começar devagarinho, né? Vendo justamente o que a derivada ela consegue nos transmitir. Né? Então a gente vai estudar, a gente vai indo aos pouquinhos, né, ao longo da aula. Então a gente vai começar falando sobre, né, máximo e mínimo absoluto. Né? Então vamos olhar aqui para a definição. Né? Seja C é um ponto qualquer, tá? Poderia ser qualquer outra letra aqui. Tá? Um número no domínio D de uma função f, então f de C é o máximo absoluto ou global de f, né, nesse domínio, se o valor, né, ou seja, a imagem da função nesse ponto C for maior ou igual a imagem de todos os outros pontos nesse domínio D. Tá bem? Agora, o ponto C vai ser o mínimo absoluto, né, o global, se a imagem desse ponto f de C for menor ou igual a todos os outros pontos no domínio de D. Tá bem? Pegaram a ideia? Se não pegaram, a gente pode olhar para o gráfico aqui. Tá? Então aqui, olha só, eu tenho uma série de pontos, né? A, B, C, D, E, né? E o que está me mostrando aqui? Ó? Note que essa função tem um máximo absoluto em D e um mínimo absoluto em A. Então, se a gente pegar aqui o ponto D, tá bem? Pegamos aqui D. Qual é o valor da imagem desse ponto D? É justamente aqui nesse valor extremo aqui, né? É bem nesse ponto que é o mais alto, no bom português, né? É o mais alto de toda a função, tá bem? Ou seja, ele tem a maior imagem aqui, né? Ou seja, se eu traçar aqui, ó, ver o valor aqui do y, ele é o ponto que tem a maior imagem do que todos os outros pontos do domínio dessa função aqui. Tá bem? Então, olha só. O ponto D atende justamente este critério aqui, né? Ele é um valor de máximo, porque a imagem desse ponto, no caso aqui do exemplo é D, né? Ela é maior ou igual que todos os outros pontos, que a imagem de todos os outros pontos. Pegaram agora? A gente pode fazer a mesma coisa para o A aqui. Né? O A, percebam que é a menor imagem de todos os pontos aqui, de todo o domínio dessa função. Tá bem? A gente está considerando que o domínio vai de A até o ponto aqui, até esse determinado ponto aqui, tá? Que não está descrito. Então, se esse valor aqui, se a imagem dessa função no ponto A é a menor,
para todo o resto do domínio, então esse ponto A é um mínimo absoluto ou um mínimo global dessa função. Tranquilo? A ideia vocês pegaram, né? Bom, eu também posso fazer o seguinte, né? Em vez de pegar, como a gente estava aqui no exemplo, né? É o mesmo gráfico, tá? Como a gente estava fazendo antes, de pegar todo o domínio aqui, analisar o menor valor e o maior valor dessa função, eu posso meio que quebrar aqui esse domínio em intervalos. Tá bem? E aí o que acontece? Quando eu quebro em intervalos, eu vou chamar de máximo, pontos, né, de máximo e mínimo locais, tá bem? Ou relativos aqui dessa função. A definição é a mesma. Eu só agora, em vez de chamar de global, eu chamo de local, tá bem? Então olha só, para um determinado ponto C aqui, né, do domínio, esse ponto C, né, se a imagem desse ponto C for maior do que todo o resto, os outros pontos do domínio dessa função, eu vou chamar esse ponto C de máximo local. Agora, se a imagem for menor ou igual que todos os outros pontos dessa função f, né, nesse intervalinho que eu quebrei, eu vou chamar de mínimo local. Tá bem? Então, olha só. Olha aqui, ó. No intervalo AC, ó, aqui ó, tem intervalo A até o C. Esta função tem ponto de máximo local em B, né? Porque olha só, entre A e C, a maior imagem dessa função acontece justamente no ponto B. Tá bem? Então aqui eu tenho, sumiu a minha setinha, mas aqui em B eu tenho então o meu máximo local. Tá tranquilo? Se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, do ponto C ao ponto E, eu diria que o ponto D é também um máximo local dessa função nesse intervalo de C a E. Tranquilo? Bom, além disso, olha lá o que acontece. O ponto C é um mínimo local no intervalo de B a D. Então, de B até o ponto D, né, nesse intervalinho aqui do domínio, o ponto C é o menor valor dessa função. Tá bem? Então, olha lá, entre B, C é o mínimo, vai até D, né? Só tem valores mais altos, né, maiores, da imagem aqui da função. Então, aqui em C eu tenho um mínimo local. Tá bem? Eu teria aqui, por exemplo, E também seria um mínimo local, né? Do ponto D até esse um determinado ponto aqui, né? Podia chamar de F aqui, vamos dizer, né? Eu teria aqui também o ponto E como um mínimo local. Tá tranquilo isso, pessoal? A definição é exatamente a mesma. A única diferença é que no global eu olho para a função como um todo, tá? Para todo o domínio em que ela é definida. Agora, quando eu estou falando de máximo e mínimo local, o que eu estou falando é dentro de determinados intervalos dessa função, tá bem? Do domínio dessa função. Tranquilo? Por enquanto, tranquilo, tudo favorável, né? Bom, tá barbada, né? Basta olhar o gráfico, que a gente tem pontos de máximo e mínimo, e a gente consegue ali observando, né? Traçando, quebrando os intervalos, né? Olhando onde se é mínimo local, se é máximo local. Só que o objetivo da nossa aula aqui é justamente encontrar esses pontos de máximo e mínimo sem ter o gráfico, né? E até a gente vai montar o esboço desse gráfico e vai conseguir fazer o estudo completo da função, tá? Então, sem eu ter o gráfico, como é que eu consigo identificar esses pontos de máximo e mínimo, tá? Então, bom, agora a gente vai ver uma série de teoremas que vai justamente nos permitir identificar esses pontos sem ter o gráfico já desenhado. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro dos teoremas é o teorema do valor extremo. Então, o que nos diz o teorema do valor extremo? Então, olha lá. Se uma função f for contínua em um intervalo fechado de a a b, tá? Intervalo qualquer de a a b, então essa função f assume um valor máximo absoluto em um determinado ponto C e um valor mínimo, também absoluto, em um determinado ponto D.
Tá bem? Sendo que, claro, né, C e D está dentro do intervalo fechado AB. Tá? Professor, não entendi. Bom, então, trazendo para o bom português, o que o teorema do valor extremo diz? Cara, se a função f for contínua para um determinado intervalo, vai ter dentro desse intervalo pontos de máximo e de mínimo. Tá bem? É só isso que o teorema do valor extremo diz. Se a função é contínua em um determinado intervalo, dentro desse intervalo vai ter ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá? Então, olha só, aqui a gente pode ver, ó, a função aqui, ó, entre A e B tem aqui uma carinha tipo um S, né? Então, olha aqui, ó, tá aqui um ponto de máximo, tá aqui um ponto de mínimo. Agora ela tem uma carinha, sei lá, um U invertido. Ponto C, ponto de máximo, ponto D, ponto de mínimo. Tá? É na extremidade aqui. Olha só, entre A e B de novo, ponto C1 é um ponto de máximo, ponto C2 também ponto de máximo e D é um ponto de mínimo. Tá? Só isso que o teorema do valor extremo está nos falando. Cara, se a função é contínua em determinado intervalo, dentro desse intervalo vai ter ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá bem? Aí fica aqui a indagação, né? Beleza, então eles existem, os pontos de máximo e mínimo, para uma função contínua dentro desse intervalo. Como é que a gente faz para achar esses pontos? Bom, para achar esses pontos, a gente precisa falar do teorema de Fermat. O que nos diz o teorema de Fermat? Se uma função f tiver um máximo ou mínimo local, aqui para um determinado ponto genérico C, e essa derivada da função no ponto C existir, então a derivada da função no ponto máximo ou mínimo vai ser igual a zero. Tá bem? Então tá aqui, ó, tá aqui a nossa função f, né, um exemplo de função f, em que a gente tem um ponto C que é ponto de máximo, né? E vocês cuidem, olha lá, o que é a derivada? Não é a inclinação da curva? Então, tá aqui essa retinha rosa aqui, né, lilás, horizontal, justamente indicando que, olha, a inclinação nesse ponto aqui é zero. Então, por isso que é uma retinha aqui. Tá bem? No ponto de mínima, a mesma coisa. Tá? A derivada da função é zero. Né? Ou seja, se eu traçar uma tangente aqui, ela é justamente horizontal. Tá bem? Então, olha lá. Teorema de Fermat. Se f tiver máximo e mínimo local, né, para um determinado ponto, e a derivada existir nesse ponto, então essa derivada vai ser igual a zero. Tá? Muito cuidado. Muito e muito cuidado. Por quê? Porque se a derivada for igual a zero para um determinado ponto, não necessariamente esse ponto é máximo ou mínimo. Então vamos lá. O teorema foi, né? Se existe máximo e mínimo, a derivada é igual a zero nesses pontos. Agora, o teorema não volta. Ou seja, se a derivada for igual a zero, não necessariamente eu estou falando de pontos de máximo e mínimo. Tá? A gente vai ver exemplos agora. Tá? Mas vocês pegaram isso. O teorema vai, a derivada é igual a zero. Se tem ponto de máximo e mínimo, a derivada é zero. Agora, se a derivada é zero, não necessariamente eu estou num ponto de máximo e mínimo. Tá? Além disso, o que pode acontecer? Eu posso ter valores extremos, né? Ou seja, ponto de máximo e mínimo, mesmo quando a derivada não existir. Tá bem? Então a gente vai ver contra-exemplos aqui do teorema de Fermat. Tá? Olha lá. Primeiro exemplo, x ao cubo. Tá bem? Função cúbica aqui. Ó. Tá aqui o desenhozinho da função cúbica aqui, para vocês se lembrarem bem. Então olha lá. Derivou x ao cubo, 3x ao quadrado. Tranquilo? Quando o x é zero, o que eu tenho? A derivada é igual a zero. Então, se a derivada é igual a zero, pelo teorema de Fermat, eu poderia dizer, esse daqui é um ponto de máximo ou de mínimo. Só que olha só, não é verdade, né? Aqui eu tenho pontos bem menores
do que ponto zero, né? A função é definida para imagens, né? Bem menores do que quando o x é igual a zero, e eu tenho imagens bem maiores de quando o x é igual a zero, tá bem? Então, ponto zero aqui, ele não é nem máximo, nem mínimo, tá bem? A única coisa que está me dizendo essa derivada é que, olha só, se eu traçar uma tangente aqui, uma curva tangente, ela vai ter inclinação igual a zero, mas não é nem máximo e nem mínimo, tá bem? Segundo exemplo, quando eu tenho a função módulo. O que acontece com função módulo? Olha lá, eu tenho aqui, vai decrescendo e depois vai crescendo aqui os valores da função, tá? Bom, imagem sempre positiva, né? Função módulo, vocês lembram disso, né? Todo, mesmo o domínio aqui sendo negativo, a imagem sempre vai ser positiva, né? Módulo. Bom, o que está acontecendo aqui? Ó? No ponto zero, eu tenho claramente um ponto de mínimo, né? Ela decresce aqui e cresce aqui, então, ponto de mínimo. Só que, lembra lá da aula passada, quando tem dobras, quando tem quinas, a derivada não é definida, tá bem? Então, o que acontece? No ponto de zero ali, a derivada não existe. Então, eu tenho um ponto que é mínimo aqui, só que a derivada não existe, tá bem? Pessoal, aqui são exemplos que quebram lá, né? Que vão além do teorema de Fermat, tá bem? Para os nossos exercícios aqui, a gente vai seguir sempre o teorema de Fermat, tá? Eu só estou mostrando para vocês a lógica por trás do nosso brinquedo aqui, tá bem? Para vocês ficarem, terem atenção quando estiverem estudando essas coisas, para vocês ficarem bem claros para vocês que nem sempre, né, quando eu tenho derivada igual a zero, eu estou falando de ponto de máximo ou de mínimo, tá bem? Bom, então, pessoal, o que nos diz, o que na verdade está nos dizendo o teorema de Fermat, tá bem? Ele diz o seguinte, cara, beleza, então, quando a derivada é igual a zero, eu posso não ter um ponto de máximo nem um ponto de mínimo. Mas olha, vamos começar olhando pelos valores onde a derivada é igual a zero, né? E daí depois a gente vê, né? Por exemplo, aqui, ó, quando o x é ao cubo, o que está acontecendo? Ó, antes a função está subindo. Depois desse ponto, a função está subindo também. Então quer dizer, opa, se está subindo e depois sobe, não pode ser nem máximo nem mínima, né? Porque olha só, para ter mínima, ela tem que estar descendo e depois sobe. Né? Tá aqui, né? Tem que estar descendo e depois sobe, para ser mínimo. Para ser máximo, o que tinha que acontecer? Tinha que estar subindo e depois descendo. Não é verdade? Então, vamos começar olhando os pontos extremos aqui, né? Os valores extremos, né? onde a derivada é igual a zero. Tá bem? Bom, e também, claro, né? Onde a derivada não existe. Tá? Para a gente justamente ver o comportamento, se a função está crescendo, se está decrescendo. Tá? Antes e depois desse ponto. Bom, para esses pontos, então, que são candidatos a valores extremos, tá? A gente chama de ponto crítico ou número crítico. Tá? Eu aprendi como ponto crítico, então eu vou usar mais ponto crítico aqui. Né? Não sei como é que vocês aprenderam isso. Mas enfim, então qual é a definição de ponto crítico? Uma função f, né? Aliás, o ponto crítico de uma função f é um número c do domínio dessa função, tal que a derivada seja igual a zero ou que a derivada não exista. Tá bem? São os candidatos aí a máximo e mínimo, tá bem? A extremos dessa função. Bom, então se são os candidatos a extremos, como é que eu poderia encontrar esses valores de máximo e mínimo da função? Tá? Lá, voltando para o que o nosso objetivo aqui é o quê? Esboçar o gráfico e determinar onde é que está o máximo e o mínimo para fazer o desenhozinho bonitinho, o estudo completo da função. Tá? Bom, como é que eu poderia fazer então? Pega um intervalo fechado AB, né, em que essa função está definida, encontre os valores dessa função que são aí os pontos críticos, tá bem? Ou seja, onde a derivada é igual a zero. Olha também para as extremidades desse intervalo
E depois, bom, aí é barbada, né? Aí eu pego lá o maior valor entre onde as derivadas são igual a zero e os pontos extremos, e aí eu chamo então o maior valor de máximo e o menor valor de mínimo. E tá feito o brinquedo. Bom, nós vamos facilitar isso aqui, tá bem? Nós vamos tornar isso aqui ainda mais fácil, tá? Confia em mim, vamos lá. Bom, para a gente tornar esse negócio mais fácil, a gente precisa falar do teorema do valor médio, tá? Bom, antes de falar do teorema do valor médio, a gente precisa definir o teorema de Rolle, tá? Vai ficar mais claro, calma, não precisem ficar nervosos, tá bem? Aqui nós estamos transmitindo a ideia, nós estamos olhando porque que quando eu olhar as derivadas lá, primeira e segunda, eu vou conseguir construir o estudo da função, o esboço do gráfico, tá? Nós estamos estudando o por trás do negócio aqui, tá? Então vamos lá. O que diz o teorema de Rolle? Tá? Se uma função f, né, satisfaz as seguintes hipóteses. Quais são essas hipóteses? Se ela é contínua no intervalo fechado AB. Se ela é derivável no intervalo aberto AB. E se f igual a... E se a imagem de f no ponto A for igual à imagem de f no ponto B, então existe um número C no intervalo aberto AB, tal que a derivada nesse ponto vai ser igual a zero. Tá? Então, o que está dizendo o teorema de Rolle? Tá bem? Olha lá. Vamos olhar os exemplos aqui, tá? Eu tenho um intervalo fechado aqui, A B, tá? Onde essa função, tá aqui em azulzinho, né? Ela é contínua, tá bem? Além de ser contínua, é uma função constante, a gente já viu isso na aula passada, ela é derivável aqui para todo esse domínio aqui entre A e B. Tá bem? Bom, a imagem do ponto A é igual à imagem do ponto B. Tá aqui, ó. É exatamente a mesma altura aqui, né? É exatamente a mesma imagem. Tá? Então, o que acontece? Ele está dizendo que, ó, existem números, aqui no caso da função constante, né? Para todos esses valores aqui, para todos esses pontos aqui, para todos esses possíveis pontos C, né? O que vai acontecer? A derivada da função vai ser igual a zero. Tá bem? No bom português, o que está se passando? Cara, se eu tenho uma função que é contínua, derivável, e ela tem os seus extremos com a mesma imagem, o que vai acontecer? Ao longo desta função aqui, eu vou ter pontos críticos. Tá bem? Vai ter pontos em que a derivada vai ser igual a zero. Tá? Então, olha lá. A e B, desde que eles tenham a mesma imagem, a função pode fazer subir e descer, né? Fazer esse U invertido. Ela pode ter essa cara de S aqui diferente, né? Um S deitado, né? E ela pode ter um formato de U para cima. Ela pode ter qualquer formato, desde que a imagem do ponto A e do ponto B sejam iguais. Tá bem? É muito parecido com o teorema do valor médio aqui. Tá? Então, o que está acontecendo? Para a função que é contínua e diferenciável, vai ter ponto crítico dentro desse intervalo fechado AB. Beleza? Isso aqui diz o teorema de Rolle. Bom, e o que diz o teorema do valor médio? Né? Ele dá um passo a mais que o teorema de Rolle. Ele diz o seguinte: se a função for contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB, vai existir um número, tá? Um número aqui C qualquer, do domínio dessa função, dentro desse intervalo, que o que vai acontecer? A derivada desse ponto, né? A derivada da função nesse ponto, vai ser igual ao que é essa expressão aqui. Lembram lá da aula passada? O que é essa função? É exatamente a inclinação
da reta secante que cruza o bendito ponto A e B. Tá? Então lembra lá da aula passada? A gente definiu, acho que era ponto P e ponto Q, não era? Onde a gente definia a derivada, né, da derivada como uma aproximação, né? A gente ia trazendo o ponto Q cada vez mais próximo para definir lá a reta tangente que passava pelo ponto P. Então, aqui nós estamos na mesma coisa, é a mesma coisa. Então, olha lá. Ó, vimos a expressão do lado direito antes. Ela mede a inclinação da reta que liga os pontos A e B. Nosso antigo amigo M de AB, que era P e Q, eu acho, na aula passada, não é? Então, olha só. O que o teorema do valor médio está me dizendo? Bom, primeira coisa, agora eu não preciso ter a imagem igual dos pontos extremos aqui, né? O ponto A, opa, cadê minha seta? O ponto A e o ponto B, eles podem ter aqui imagens diferentes, tá bem? E o que o teorema do valor médio está me dizendo? Que, cara, se eu tenho uma função que está definida entre, assim, nos valores extremos, AB, ela é contínua, é diferenciável, em algum ponto, a derivada dessa função, ou seja, a inclinação dessa função, vai ser exatamente igual à inclinação da reta que passa entre A e B. Tá bem? Tranquilo, né? Eu tenho aqui uma reta que passa entre A e B, e eu tenho a inclinação da curva aqui, né, nesse determinado ponto, que é exatamente a mesma inclinação da reta. Beleza? Para que esse troço funciona? É só olhar aqui, ó. Olha lá. Se a reta aqui não tá caindo, né? Não está diminuindo aqui, ó, a imagem da reta não está caindo. Então o que está acontecendo? Nesse ponto, se a inclinação é negativa, a função está decrescente. Agora, se a reta aqui, ó, sumiu minha coisinha. Se a reta aqui está subindo, né? A reta que eu traço entre A e B, a reta secante aqui, se eu faço a derivada e a derivada é positiva, o que está mostrando? Cara, a função está crescendo. Tá bem? É isso que a gente tá olhando, tá? A gente vai fazer pegar a derivada. Se a derivada for positiva, a função está crescendo. Se a derivada for negativa, a função está decrescendo. É o teorema do valor médio que me permite fazer essa afirmação, tá bem? Então, só para ficar claro aqui, o que são funções crescentes e decrescentes? Isso aqui está lá, lá atrás, mas só para definir melhor. Uma função f ela é chamada de crescente dentro de um determinado intervalo aqui, né? Se eu tiver x2, né, a imagem da função no ponto x2 maior do que a imagem da função no ponto x1. Bem, então tá aqui, x1 vem antes do x2, né? Então tá aqui, x1, tá aqui, eu acho que vocês estão vendo o contrário, né? Mas enfim, aqui tá o x1, aqui tá o x2. Se a imagem de x2 é maior que a imagem de x1, tá crescendo. Agora, se a imagem do ponto x1 é maior do que a imagem do ponto x2, tá decrescendo, tá? Definição de função crescente e decrescente. Então aqui só uma observação, porque isso aqui vocês vão ver lá em micro, tá? Se é que já não viram. Se uma função for crescente ou decrescente num dado intervalo, então dizemos que ela é monótona ou monotônica neste intervalo, tá? Isso aqui é uma definição que para vocês lembrarem lá da aula para aula de micro. Tranquilo? Bom, então olha só. Como f de linha representa a inclinação da curva, né, para uma determinada função, num determinado ponto, ela nos informa qual direção a curva segue em cada ponto. Então tá aqui. Se a derivada é positiva no intervalo, então f é crescente. Se a derivada é negativa no intervalo, então f é decrescente. Tranquilo? Aqui, pessoal, tem uma demonstração, tá? Aqui, ó. Sendo bem, para você não se apavorar, tá? Aqui na economia matemática, a gente não pede demonstração nas provas, tá? Essa questão dos teoremas, né? As provas dos teoremas. Sumiu a minha setinha. A demonstração dos teoremas, isso é só para a gente ter ideia do que diabos a gente está fazendo aqui, né? O que permite a gente fazer
essas inferências que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a gente já viu por que a derivada é igual a zero, eu vou chamar de ponto crítico, né, que são os candidatos a valores extremos, tá bem? E aí eu tenho que olhar lá antes e depois para ver se é máximo, se é mínimo. E eu posso olhar agora também se a derivada é positiva, a função é crescente, se a derivada é negativa, a função é decrescente. Tá bem? É isso. Os exercícios é isso que eu vou cobrar de vocês, tá? Não é demonstração, não é os teoremas, o que diz o teorema de Rowley. Não, não é isso. Tá? Não é essa a proposta do curso. Eu tô dando para construindo os tijolinhos aqui para a gente ficar bem sólida, né, e firme com os conhecimentos aqui. Tranquilo? Bom, aí então, para a gente meio que fazer um fechamento dessa questão da primeira derivada, a gente pode então determinar os extremos relativos, né, os valores extremos, lá nos primeiros slides, de uma função contínua através do que a gente vai chamar de teste da primeira derivada. Então, o que eu faço no teste da primeira derivada? Calculo a derivada da função, tá bem? Encontra aí os pontos críticos, né, ou números críticos, ou seja, aonde diabos f de linha é igual a zero, ou onde f de linha não existir. Parênteses, para nós sempre vai existir, tá? Mas onde f de linha vai ser igual a zero, ou onde não existir, calcular o valor da função em cada um desses pontos, tá bem? Aí, a partir de calcular a função, o valor da função, né? Ou seja, a imagem nesses pontos, onde a derivada é igual a zero, o que eu tenho que fazer? Verificar o sinal dessa derivada em cada um dos intervalos entre os pontos críticos. Tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, a derivada é igual a zero no ponto C. Tá bem? Eu vou, sei lá, aqui vamos supor que no ponto C seja 4. Tá? Eu vou olhar como é que a função se comporta no ponto 3 e ver, ó, aqui no caso estaria crescendo, a derivada é positiva. Então, se no ponto 3 a derivada é positiva e no ponto 5 a derivada é negativa, opa, 4 é máximo. Agora, se aqui de novo o ponto for 4, a derivada está caindo no ponto 3. Né? Se eu fosse ponto 3 aqui, a derivada é negativa, depois no ponto 5 a derivada é positiva. Eu tenho ponto de mínimo. Tá bem? E aqui tem os casos, né? Se está crescendo e depois cresce, onde a derivada é igual a zero, opa, aqui não é máximo nem mínimo. E aqui, se está decrescendo e depois decresce, cara, não é nem mínimo nem máximo. Pegaram a ideia, pessoal? Tá tranquilo isso aí? Vão conseguir fazer todos os exercícios? Vamos fazer um aqui para fixar bem esse conteúdo. Então tá aqui. Eu tenho uma função, né, para determinar aqui os pontos extremos, né, e os intervalos aí de crescimento e decrescimento. Então qual é a função? X ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado mais 3x mais 10. Derivou esse negócio. Né? 3 passa para frente, corta com esse 3. Aqui fica x ao quadrado, então eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 3. Beleza? Aqui todo mundo tá craque, né? Bom, como é que eu acho os pontos onde esse negócio aqui é igual a zero? Bom, aí tem um cara lá chamado Bhaskara. Tá? Alguns de vocês sabem lá, é um produto, uma soma, não sei o quê. Bom, vamos no Bhaskara que é mais tranquilo aqui, né? mais garantido. Bom, então, como é que é a forma de Bhaskara? Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Tá? Relembrando Bhaskara aqui. Então, bom, eu tenho 4 mais ou menos raiz de 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes 3, 12, 16 menos 12, 4. Tá? Divididos por 2a, o a é 1, né? A está aqui, né? A é 1, então 2. Então, quais são os pontos extremos aqui, né? Ou seja, os pontos onde a derivada é igual a zero é quando o x for 1 e quando o x for 3. Beleza? Tranquilo, né?
4 mais raiz de 4 é 2. 4 mais 2, 6, divididos por 2, 3. 4 menos 2, 2 divididos por 2, 1. Tranquilo, né? Agora, como é que eu faço o sinal da F' aqui? Então, eu tenho o ponto 1, onde é 0, e o ponto 3, onde é 0. Tá? Como é que qual é o valor de F', assim, que valor que F' assume quando eu tenho, sei lá, ponto 0 aqui. 0 menos 0 mais 3. Então, é positiva a derivada. Antes de 1 é positivo. E como é que é depois de 1? Bom, eu atribuo 2 aqui, né? 2 ao quadrado, 4, menos 8, menos 4, mais 3 é menos 1. Então, se é menos 1, a função aqui é decrescente. Então, 1 é máximo. Tá? E como é que é? Depois, o 3 aqui é 0, e como é que fica depois de 3? Eu posso atribuir 4 aqui, né? 4 vezes ao quadrado é 16, menos 16, 0, mais 13. Então, é positivo aqui depois. Então, olha só, eu tenho aqui um ponto de máximo e eu tenho aqui um ponto de mínimo. Beleza? Bom, então olha só, como f de x é contínua em 1 e 3, segue que 1 é máximo e 3 é mínimo. Beleza, né? Ambos os pontos críticos são máximos e mínimos relativos. Por que é máximo e mínimo relativo? Cara, esta função aqui ela é definida para todos os reais, né? Não tem nenhuma raiz quadrada aqui, não tem nenhum quociente para ser igual a zero, para ser indeterminado, né? É definida para todos os reais. Cara, é fácil perceber que, né, para valores aqui, sei lá, 100, 1 milhão, eu vou ter valores maiores, né, do que o ponto 3, e eu vou ter para menos, sei lá eu, qual o valor que vocês imaginarem aí, que vou ter valores menores do que o ponto 1 aqui. Tá bem? Né? Então, são 1 e 3 são valores, aqui é máximo e aqui é o mínimo, locais. Tá bem? Tem valores para essa função que é definida para todos os reais, que são menores aí do que essas imagens de f de 3 e f de 1. Beleza, pessoal? Pegaram a ideia do negócio? Tranquilo, né? Por aqui tudo bem. Bom, aí então a gente vai falar sobre a derivada segunda das funções, né? A importância da derivada segunda. Então, olha só. Muitas vezes precisamos saber mais sobre a forma do gráfico do que se ele cresce ou decresce. Tá bem? Então, por exemplo, em economia é muito comum, né? A gente tem aqui, o exemplo é de uma fábrica, né? Conforme eu vou adicionando, aqui vamos dizer que X fosse a quantidade de trabalhadores, né? Conforme eu vou adicionando trabalhadores, bom, aqui eu tinha de 1 para 2. Bom, o cara tinha uma produtividade, né? Aumentou a produtividade, mas ele ainda tinha dúvidas como é que opera a máquina e tudo mais. Então, agora quando eu botei um segundo trabalhador, ele tem um cara para tirar dúvida. Como é que faz isso aqui? Como é que é aquilo ali? Então, a produtividade aqui, ó, ela vai crescendo ainda mais, né? Em vez de ter, sei lá, vamos supor que o cara produzia, sei lá, 10 bonecos. Quando eu adiciono o segundo, porque ele consegue discutir como é que opera a máquina, em vez de ter 20, né, que seria a produtividade do primeiro mais o segundo, eu teria, por exemplo, 25, porque eles se ajudam. Tá bem? Então, eu tenho aqui um crescimento exponencial, né, da produtividade. Só que aí vai ter um determinado ponto em que eu vou adicionando trabalhadores, né? Aí eu tenho o terceiro, ele contribui ainda mais, o quarto também, o quinto também, só que aí quando chega um determinado número, os caras já, poxa, é uma máquina só, o pessoal já fica conversando sobre o futebol, né? Pô, tu vê que o Grêmio e o Inter, né? O Campeonato Brasileiro, não sei o quê. E aí os caras, em vez de estar operando a máquina, eles já começam a, vamos falar de outras coisas, e a produtividade começa a diminuir. Né? Ou seja, a partir do ponto aqui A, né? Em vez de eu ter lá, né, 25, né, depois do determinado número, a produtividade do próximo cara, lembra que o primeiro era 10, né, que eu tinha falado? Então a produtividade do próximo cara começa a ser 8, 6, 5, tá bem? Então a produtividade começa a
decrescer aqui a partir de um ponto, né? Então esse tipo de função é bem comum, né? Por exemplo, função de aprendizado, assim, dentro da sala de aula, né? Quando tem mais alunos, né? O pessoal começa a trocar ideia, ver, pô, como é que era aquele negócio da primeira derivada, o que é aquilo, teorema do que mesmo que o Timon estava falando. Bom, só que aí, a partir de um determinado número de alunos, os caras já começam a conversar de outras coisas, e aí a produtividade se vai água abaixo. Tá bem? Pegar a ideia, por isso que tem essa carinha aqui. Bom, então olha só, essa função aqui, ó, f de x, que faz esse s aqui, né? Ela é sempre crescente, né? Dá para ver que ela é crescente, só que, né, para o intervalo de 0 a a, ela é dita côncava para cima, tá? Eu sei que aqui está indo para matemática, né? Então o pessoal talvez seja mais criterioso com esse critério de côncava para cima e côncava para baixo. A gente em economia fala sempre do convexo, tá? Em vez de côncava para cima é convexo. Enquanto que no intervalo de, aqui na verdade, de A até mais infinito, né? Aqui está mal, então aqui seria o A até mais infinito, ela é chamada de côncava para baixo ou simplesmente côncava aqui para nós, tá? Então aqui, no bom economês, é convexo, tá bem? E aqui é côncavo, tá? Esse é o formato dessa cor. Tranquilo? Bom, então, definição, né, para a gente encontrar aí os pontos de inflexão. Né? Se o gráfico da função f estiver acima de todas as suas tangentes num determinado intervalo, então f é chamada côncava para cima, né? Aqui, ou convexa. Tá? Então, olha só, eu tenho várias tangentes aqui, né, em vermelhinho, em rosa, sei lá eu. Eu tenho várias tangentes, cujo gráfico em azul está acima dessas tangentes. Então, se está acima da tangente, eu tenho a função convexa ou côncava para cima. Agora, se o gráfico dessa função estiver abaixo de todas essas tangentes, olha, está sempre abaixo das tangentes, eu tenho então uma função que é chamada de côncava para baixo, ou aqui para nós vai ser côncava. Tá bem? Então, função côncava, função convexa. Tranquilo? Como é que eu vejo a concavidade das funções sem olhar aqui para o gráfico, né? sem ter o gráfico pronto? Bom, se a segunda derivada for positiva para todos os valores do domínio em um determinado intervalo, então f é chamada convexa, tá bem? f vai ser chamada convexa. Então, se a segunda derivada é positiva, função convexa no intervalo i. Se a segunda derivada ela é negativa, então o gráfico, a função f é côncava dentro desse intervalo. Tá bem? Pessoal, uma dica aqui, tá? Que eu me lembro quando eu estudava lá, vocês devem saber que existe a prova da AMPEC e tal, um monte de coisa e tal, e eu ficava louco de medo de trocar, meu Deus, quando é que é côncava, quando é que é convexa. Aí, pô, não podem rir do professor, né? Mas eu dizia que aqui na palavra convexa existe uma mensagem subliminar, dizendo que o x é na verdade um sinal de positivo aqui. Então, quando a segunda derivada é positiva, função convexa. Tá bem? Quando a segunda derivada for negativa, né? O outro lado é côncavo. Tranquilo? Vão lembrar disso aí? Não contem para os outros professores que eu falei desse negócio, mas é um jeito de memorizar aí para quem está apavorado. Tranquilo? Bom, o que mais? Beleza, então se é positivo é convexo, se é negativo é côncava, mas como é que a gente chama quando a segunda derivada ela é igual a zero? Bom, quando a segunda derivada é igual a zero, a gente tem o que a gente chama de pontos de inflexão, tá bem? Ou os pontos críticos de segunda ordem. Tá? O que é ponto de inflexão? É quando a curva muda aí de côncava para convexa ou de convexa para côncava. Tá? A segunda derivada, então, está mudando de sinal. Bom, outra aplicação da segunda derivada é o teste para valores de máximo e mínimo. Então, lembram lá que eu queria saber, tem a primeira derivada igual a zero, né? E eu ia, do nosso exemplo que a gente acabou de fazer, botava valores antes e valores depois e conseguia ver se era máximo ou mínimo. Tranquilo?
Ou se não era nenhum dos dois, né? Se ela é crescente, depois continuava crescente, é só um ponto crítico, né? Não é valor extremo. Então, como é que eu posso fazer? Mais uma outra maneira, né, para eu testar se eu estou falando de ponto máximo ou mínimo, é olhar para a segunda derivada. Então, se eu tenho que a primeira derivada é igual a zero, ponto crítico, e a segunda derivada é positiva, então eu tenho o mínimo local em C. Tá? Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho a derivada é igual a zero. Tá? A primeira derivada é igual a zero. Está aqui a nossa excelentíssima tangente aqui, né? É igual a zero, a horizontal. Se a segunda derivada ela é positiva, opa, eu estou falando na verdade nesse caso, né? Se a segunda derivada é positiva, eu tenho o quê? Uma função convexa e eu estou falando de um ponto de mínimo. Tá? Agora, se a primeira derivada é igual a zero, ponto crítico, e a segunda derivada é negativa, eu estou falando de uma função côncava, tá? E de um ponto onde eu tenho um máximo local. Tranquilo? Entenderam o teste como faz? A gente vai fazer exercícios, tá? Bom, agora, se a função, a primeira derivada, é igual a zero e a segunda também é igual a zero, ou se a segunda não existir, né, não for bem definida essa segunda derivada, então o ponto C pode ser máximo, pode ser mínimo ou nenhum dos dois. Tá? É o que a gente vai chamar de ponto crítico degenerado. Tá? Aqui não vai acontecer nos exercícios. Tá? Mas se eu tiver que a segunda derivada também for igual a zero, eu tenho um ponto crítico degenerado e aí eu não posso dizer se é máximo ou mínimo. Tá bem? A questão, a gente vai ficar mais preso nesses dois critérios aqui de cima. Né? Ver se é ponto crítico e depois ver a carinha da função. Beleza? Bom, então tá aí o exercício. Aqui a gente tem a nossa função, né? Eu acho que é quase a mesma função antes, né? Aqui só tem o 5, acho que antes era 10, né? X ao cubo dividido por 3, menos 2x ao quadrado, mais 3x. Tá. Então, o que eu preciso para fazer um estudo completo de uma função? Então, primeira coisa, função é definida para todos os reais aqui. A primeira coisa que tem que fazer, definir para todos os reais. Para eu desenhar o gráfico, para ficar bonitinho, eu tenho que ver a interseção com o eixo do y, né? Então é quando o x é zero. Acontece, x é zero, né? Fica y igual a 5. Então olha só, corta aqui a interseção no eixo do y, né? É o ponto 5. E a interseção com o eixo do x, bom, aí eu tenho uma expressão aqui que é de difícil solução, então a gente não precisa fazer aqui nesse caso, onde corta o eixo do x aqui, tá? Então seria claro, né? Quando y é igual a zero, né? Eu teria que cortar o ponto do x, é difícil solução, então deixa tranquilo. Bom, e aqui a nossa aula de hoje mesmo, né? Primeira derivada, tá aqui a primeira derivada. Vejo quais são os pontos críticos, né? Onde essa derivada é igual a zero, x igual a 1 e x é igual a 3, né? Posso aqui olhar para os pontos antes ou depois, né? Ou eu posso simplesmente fazer a segunda derivada e ver se a segunda derivada aqui, ó, substituir 1 aqui, vai ser 2 menos 4, é negativo. Então, primeira derivada, 0. Segunda derivada, negativo. O que acontece? Eu tenho um ponto de máximo. E quando a segunda derivada for, aqui é 3, né? 3 vezes 2 é 6, menos 4 é positivo. Eu tenho, então, segunda derivada positiva, eu tenho um ponto de mínimo. Tranquilo? Ou eu poderia simplesmente atribuir os valores como a gente fez antes. Tá? Então tá aqui, ó. Quando é que essa segunda derivada vai ser... Olha só, tá aqui, ó, negativo e aqui é positivo. Tranquilo? Que a gente acabou de fazer. Quando essa derivada for igual a 2, desculpa, quando x for 2, né, exatamente esse ponto aqui, quando x for 2, eu tenho que o quê? A segunda derivada vai ser igual a zero. Quando a segunda derivada é zero, eu tenho o que a gente chama de ponto de inflexão, que é justamente aqui, ó. Ela está negativa, então é côncava,
a partir do ponto 2, ela passa para ser convexa. Tranquilo? Então tá aqui, ó, ponto de mínimo, ponto de máximo, a segunda negativa, né, ponto de máximo, segunda positiva, segunda derivada, né, positiva, ponto de mínimo. Aqui, quando a segunda derivada é igual a zero, eu tenho um ponto de inflexão. E aqui o eixo, né, quando corta o y, e tá feito, né? Fizemos o estudo completo aqui de uma função. Tranquilo? A gente vai ter bastante exercício aí para brincar com isso aí, tá? Pessoal, para não dizer que eu não falei de flores, né? Aplicações em economia. Então vamos olhar aqui, ó. Primeira aplicação, função custo médio, tá? O que é o custo médio? Nada mais é do que a função custo dividido pela quantidade, que x seria a quantidade de insumos, tá? Então, é a função custo dividido pela quantidade. Então, vamos olhar para a derivada da função custo médio. Então, como é que é a derivada da função custo médio? Lembra lá a regra do quociente? Derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Aqui o de baixo é x, então a derivada de x é 1, tá? Divididos, tudo isso, né? Divididos pelo de baixo ao quadrado, tá? Regra do quociente, tranquilo? Um pequeno algebrismo aqui, né? Se eu multiplicar e dividir por x, eu vou ficar com essa expressão, né? A derivada da função custo menos a função custo divididos por x, tudo isso dividido por x, tá? Ou, como a gente já viu lá na aula passada, derivada da função custo, a gente chama de custo marginal, e função custo divididos por x é o que eu tenho, que é justamente o meu custo médio. Tá bem? Então eu tenho essa expressão aqui. Beleza, né? O que acontece? Se o custo marginal, se esse cara for maior que esse, o que está acontecendo? A minha derivada ela é positiva, né? Se esse cara for maior que o custo médio, eu tenho a derivada, que é isso aqui, positiva. Se a derivada é positiva, custo médio crescente. Agora, se o custo marginal for menor que o custo médio, a derivada vai ser negativa, né? Esse menos aqui, então vai ser negativa e logo o custo médio ele é decrescente. Tranquilo? Bom, e o que diabos acontece quando eu tenho custo marginal igual a custo médio? Bom, aliás, o que acontece quando eu tenho para um determinado ponto que essa derivada, essa derivada aqui do custo médio for igual a zero? Bom, quando a derivada for igual a zero, o que tem que acontecer? Esse cara aqui é igual a zero, custo marginal sobre x vai ser igual a custo médio sobre x. Na verdade, o x posso dividir os dois, né? Bom, como eu tenho divide por x de um lado, divide por x do outro, se cancela, tá? Então eu tenho custo marginal igual a custo médio. Beleza? E aí eu tenho, aqui, né? Custo marginal igual a custo médio. Tá aí. Esse ponto x, onde essa derivada é igual a zero, eu tenho aí o ponto crítico e eu tenho justamente este encontro aqui, tá? Isso aqui, pessoal, tenho certeza que vocês já viram isso lá em Economia 1, Economia 2, enfim, né? Eu brincava sempre quando eu dava aula de introdução, né? A relação entre custo marginal e custo médio, né? Então, correção de provas. Se eu estou corrigindo as provas, a média é 8, o que acontece se a próxima, né, ou seja, o marginal é 7? Bom, se o marginal é 7, né, ou seja, abaixo da média, o marginal puxa a média para baixo, né? É exatamente o que está acontecendo aqui embaixo. Então eu tenho custo médio decrescente. Agora, se o marginal é maior que a média, né, média é 8 e a próxima prova é 9, né, o marginal é maior, então o marginal está puxando o custo médio para cima, né, então eu tenho o custo médio crescente. Beleza? Tranquilo, né? E aí, claro, né, o custo marginal vai ser igual ao custo médio justamente no ponto de mínimo da função custo médio. Tá bem? Que afinal de contas é um ponto crítico. Tranquilo? Bom, uma outra aplicação é da função lucro. Tá? O que é lucro?
receita menos custo, né? Tá aqui é o lucro, a gente sempre define como PI, né? A maioria das vezes, pelo menos, como PI. Vai ser a receita menos o custo, X aqui seria unidades produzidas, tá? Então, o que acontece? Para que um determinado X estrela aqui seja o ponto crítico de uma função, eu tenho que ter o quê? A derivada C igual a zero. Tá bem? Já vimos lá no início da aula, né? Derivada da função lucro igual a zero, tem ponto crítico. Isto é, derivada da função lucro em relação a x vai ser igual a derivada da função receita em relação a x, que a gente chama de receita marginal, menos a derivada da função custo em relação a x, que é o que a gente chama de custo marginal. Tá bem? Isso tudo aqui tem que ser igual a zero para eu ter um ponto crítico. Tranquilo? Bom, passando esse custo marginal para o outro lado, eu tenho um grande mantra aí da economia, né? Receita marginal igual a custo marginal. Tá bem? Isso é o que eu tenho no ponto crítico da minha função lucro. Tá? Se a gente pegar o exemplo aqui de concorrência perfeita, tá? Para a gente fazer o teste da nossa segunda derivada, vocês têm que lembrar que receita é preço vezes quantidade, né? Então aqui seria, como quantidade aqui é x, então eu teria que ter P vezes x, né? Concorrência perfeita, P é dado pelo mercado, né? São tomadores de preço, então P é uma constante aqui, né? Então é P vezes x. Derivou P vezes x em relação a x, fiquei com P, né? Só que quando eu tiro a segunda derivada de P, que é só uma constante, o que eu tenho? Segunda derivada da constante é zero. Né? A derivada constante é zero. Então, a segunda derivada da função lucro é zero menos a segunda derivada da função custo. Tá bem? O que a gente faz? Por hipótese, a segunda derivada da função custo ela é sempre positiva. Tá? Positivo igual a zero, mas a maioria das vezes é positiva. Por que é positiva? Horas. Por quê? A função custo ela vai ser crescente, né? Quanto mais eu produzo, mais eu tenho custo. E, bom, com a mesma história da produtividade lá, né? Quando eu estou botando mais e mais insumos dentro da mesma máquina, eu estou, né, o meu custo está crescendo de maneira exponencial. Tá bem? Então, se a segunda derivada é positiva, bom, esse cara é positivo, mas tem um sinal de menos na frente. Então, a minha segunda derivada da função lucro vai ser negativa. Se a primeira derivada é igual a zero e a segunda é negativa, a função lucro é o quê? É côncava nesse ponto. E se é côncava, eu estou falando aqui de um ponto de máxima. Tranquilo, pessoal? Pegaram a ideia? Então tá aí. Vou estar disponibilizando lá no site o capítulo lá do Moretin e também do Stuart aqui. Lembra que o Moretin é o que a gente está seguindo mesmo, mas o Stuart eu acabei utilizando bastante para a nossa aula de hoje, tá? Mas o obrigatório mesmo é o Moretin, tá? Lembrando sempre. Beleza? Um abraço então, pessoal. Até a nossa aula síncrona aí. Até mais.